Oi gente, eu sou a Galva e no programa de hoje a gente vai falar sobre o que é o nosso principal dever de casa como eleitor: pesquisa. Elementary, my dear Watson. Então, gente, esse ano tem eleição e, como a gente já falou em outros vídeos, a gente vai ter que escolher deputado estadual, deputado federal, 2 senadores, governador do estado e seu vice, presidente da república e seu vice. E aí sempre fica aquela coisa, sempre tem aquela galera que fala assim: eu não vou votar em ninguém, porque todo mundo é ruim e ninguém presta, coisa e tal. Aí eu fico me perguntando assim, cara, são milhares de candidatos. Será que realmente ninguém presta? How you doing? Então, só que muita gente não sabe como é que vai separar o joio do trigo. Como é que vai definir quem presta, quem não presta? Para começo de conversa, a gente tem que baixar um pouco o nosso nível de exigência, porque nós mesmos não somos tão perfeitos assim, né? Se você não tivesse quem compra o celular roubado na Uruguaiana, você não teria tanto roubo de carga como a gente tem hoje, né? O mercado meio que vai balizando essa situação. Você tem a oferta porque existe a procura. Então a gente tem que baixar um pouco o nosso nível de exigência, porque a gente também não está fazendo a nossa parte. Entendeu, mano? Mas a gente tem pessoas bacanas para pesquisar, para votar? Eu acredito que sim. E a gente tem que entender o seguinte: é possível procurar saber. Então a gente hoje está aqui em frente à Assembleia Legislativa para dar algumas dicas de como você pode pesquisar a respeito do seu candidato. Bom, você tem os meios institucionais que funcionam muito se o seu candidato já tiver mandato, ou seja, se o seu candidato já for vereador, ou já tiver sido vereador, ou se já tiver sido deputado estadual, ou se é deputado federal, ou já foi deputado federal, enfim, ou senador, alguém que já teve algum histórico político pregresso. Isso aí você tem como pesquisar a produção legislativa dessas pessoas, ou seja, o cara já foi deputado estadual, o que ele fez enquanto ele estava aqui? Você tem como saber isso? Você entra no site da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, www.alerj.rj.gov.br. Nesse site você consegue pesquisar todos os projetos de lei por autor, ou seja, você digita lá o nome da criança, vai aparecer todos os projetos de lei que ele criou. Você tem como saber todas as leis que ele criou. Você tem como saber até os pareceres que ele emitiu, se ele tivesse sido participante de alguma comissão. Você tem como pesquisar, enfim, toda a produtividade do cara está no site da Assembleia. E não é tão difícil assim de pesquisar, porque você pode pesquisar pelo nome da pessoa, pelo tipo de proposição, se é projeto de lei, se é indicação. Então tá tudo lá, é só fazer o dever de casa. Câmara dos Deputados, câmara.leg, ou seja, leg.br. Esse é o endereço do site da Câmara dos Deputados. Mesma coisa, todas as proposições estão lá. Tudo que ele apresentou de projeto de lei, lei já sancionada, pareceres em comissões, está tudo lá. Da mesma maneira, no Senado, senado.leg.br. Está tudo lá para você pesquisar, para você dar uma olhada, para acompanhar a produção legislativa do candidato. Até porque, gente, se eles estão sendo votados para serem legisladores, a gente tem que saber como é que é a produção legislativa dessas pessoas, tá? Uma outra dica que eu dou, se o seu candidato é vereador, vamos supor, pode ser um cara que seja vereador e que ele quer ser deputado estadual. Quase todas as câmaras de vereadores já têm um website. Então, pode ser que não tenha com a mesma riqueza de detalhes, por exemplo, da Assembleia Legislativa ou da Câmara, mas algum norte você já tem como saber. Ah, Fernanda, mas isso não me diz, isso só diz a produção legislativa do cara. Como é que eu vou saber se o cara presta? Como é que eu vou saber se o cara está envolvido em coisa errada? Isso não vai estar no site. Realmente, isso não vai estar no site. E aí, como é que se faz? Aí é que a internet é a nossa parceira e nos ajuda. Você abre o browser, o que você usa para navegar na internet, se você usa o Google Chrome, se você usa o Internet Explorer, se você usa o Mozilla, enfim, qualquer que seja, e você digita o nome da criança lá e coloca do lado.
indiciado por, ou então acusado de, investigado por. Tudo quanto é crime, contravenção, irregularidade ou lá o que seja a respeito dessa pessoa vai aparecer. E aí cabe a você avaliar, porque também tem o seguinte, gente, pessoa ser investigada não quer dizer que ela seja culpada, porque acusar todo mundo pode. Nesses anos todos trabalhando em política, eu já vi as pessoas serem acusadas, políticos serem acusados das coisas mais loucas. E o Ministério Público investigar e descobrir que não tem nada a ver. Mas aí o nome dele ainda está lá como investigado por. Então faz o seu dever de casa e apura para ver como é que a história terminou. Hoje em dia, com a internet na mão, é muito mais difícil você dizer: ah, mas eu não tenho como saber. Tem sim. A gente precisa só ter um pouquinho de força de vontade, um pouquinho de boa vontade para poder pesquisar, porque, gente, esse trabalho é nosso. As pessoas não brotam na Câmara, as pessoas não nasceram no Senado, não nasceram sentadas aqui na cadeira da Assembleia Legislativa. Todos eles foram eleitos. Então, não dá para terceirizar essa responsabilidade. Essa responsabilidade é nossa. Não tem como a gente mudar isso, tá bom? Bom, essas foram as dicas que a gente tinha para passar para vocês. Acompanhe o nosso canal, assine o nosso canal, que a gente vai estar, ao longo desse ano, a gente vai estar dando várias dicas para você, eleitor, poder fazer bonito no primeiro final de semana de outubro. Até mais!